Se eu aprendi a me amar, mesmo passando por abusos psicoemocionais graves, por um pai que tinha uma esquizofrenia grave, não identificada, você também tem um poder imenso de aprender e de transformar a sua vida como eu transformei a minha. Bora! Seja bem-vindo, bem-vinda, sou a Rê Fornari, sou a única formadora do método Louise Hay no Brasil. Louise Hay, que é considerada uma das maiores pioneiras mundiais no autodesenvolvimento. Autora desse livro aqui que mudou completamente a minha existência com 13 anos de idade. Você pode curar sua vida. Só esse livro aqui vendeu 65 milhões de cópias em 40 e poucas línguas, já nem sei mais quantas são, mas são mais de 40 línguas nos 5 continentes. E aí eu tava brincando outro dia numa live, falando assim, gente, na época que a Louise Hay escreveu esse livro, no início dos anos 80, não tinha as redes sociais, não tinha internet, né? Não tinha as redes sociais para viralizar. Como é que esse livro vendeu 65 milhões de cópias? Porque as pessoas começaram a falar umas para as outras sem parar, porque elas estavam mudando a vida delas. Agora, se elas estavam mudando a vida delas com uma leitura teórica, imagina você que tem a oportunidade de estar comigo e com os representantes mundiais da Louise Hay, que estão vindo pela primeira e única vez no Brasil, dias 27 e 28 de abril, para o evento Você Pode Curar Sua Vida, saindo da teoria e indo para a prática. Não, você não precisa ter lido o livro para participar do poder de transformação completa que esse evento vai te entregar. Se ainda tiver vaga, o link para você se inscrever tá na descrição desse vídeo. Corre, porque é hiper limitado e os ingressos estão voando. Se eu, que passei por uma infância cheia de abusos psicoemocionais, não foram físicos, como é a história da Louise Hay, que passou por abusos físicos pelo padrasto, abuso sexual dentro de casa. Eu nunca sofri nada disso. Meu pai nunca encostou um dedo em mim. Muito pelo contrário. Quando ele estava fora dos surtos alucinatórios, dos surtos de esquizofrenia, ele era um pai completamente maravilhoso, que só tornava tudo mais bagunçado e confuso para aquela menininha. Só para você ter uma ideia, meu pai costumava me acordar. Eu tenho uma cena com 6 anos de idade. 6! 6. Se você é mãe, é pai, se você conhece e já conviveu com uma criança de 6 anos de idade, você consegue imaginar o nível de maturidade, pouquíssimo, né? Que tem uma criança de 6 anos de idade. Imagina essa criança sendo acordada por um pai dizendo: filha, acorda, eles estão tentando entrar na nossa casa para nos matar. Eles quem? Os vizinhos que tinham um complô que era liderado por um irmão mais velho dele, enfim, e todos queriam matá-lo e matar a família junto. E eu era acordada e eu já tinha noção, com 6 anos de idade, de que meu pai era completamente anormal e de que eu não poderia negar o que ele estava falando, eu não poderia contrariá-lo, porque ao contrariar, o surto aumenta. Eu já tinha toda essa noção, uma criança de 6 anos. Minha mãe negava. Quando eu descobri que meu pai tinha esquizofrenia e foi dado o diagnóstico, eu tinha 16 anos de idade, minha mãe seguiu negando. Então, para pensar, uma criança de 6 anos, depois minha mãe aceitou, obviamente, e depois ela que levou o tratamento dele para frente. Mas imagina uma criança de 6 anos já conseguir ter noção de coisas complexas que um adulto de 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, enfim, não tinha estrutura emocional para lidar. Com isso, o meu corpo entendeu que eu precisava crescer antes do tempo, e aí eu vivi o que é chamado pela medicina de puberdade precoce. Com 5 anos de idade, o meu corpo já estava se preparando para ter a primeira menstruação. Passei por um tratamento super doloroso, eu achava que eu tinha alguma doença e ninguém me contava o que era, porque a cada 28 dias eu tinha que tomar uma injeção, que era uma gelatina, era super dolorida. Passei a infância nisso. Nessas injeções a cada 28 dias, anos tomando essas injeções até os 9 anos de idade, que foi quando a gente interrompeu e eu, de fato, tive a primeira menstruação, para nos 13 anos passar por um dos piores momentos da minha vida, porque meu pai já estava muito pior da esquizofrenia, muito pior dos surtos, e minha mãe descobriu um câncer de mama avançado em ambos os seios. A gente pensou que ela fosse morrer. Então imagina, eu já tinha um pai nessas condições. Achava que eu ia perder a minha mãe. Eu tinha um irmão mais novo que eu queria proteger. Eu tinha uma coisa meio maternal, né? Eu preciso proteger essa criança que só chora. É mais novo do que eu. E quem cuidava de mim?
E aí, gente, como que uma criança que cresce no meio dessa baderna. Gente, eu podia ficar aqui, ó, contando 1000 histórias para vocês de coisas horríveis que eu vivi e que me geraram abalos emocionais, psicológicos muito grandes. Mas aqui eu quero resumir para você e dizer o seguinte: uma criança que passa por isso é uma criança que cresceu se sentindo um ET. Eu me sentia um ET, eu me sentia completamente esquisita, completamente anormal perto de outras crianças. Eu tinha um pai que não falava coisa com coisa. Eu olhava para as outras crianças e as outras crianças tinham um pai normal, previsível. O que dá segurança para uma criança é a previsibilidade. Era tudo que eu não tinha. A imprevisibilidade estava dentro da minha casa e fazia parte da pessoa que, em teoria, deveria cuidar de mim e me dar segurança e previsibilidade. Eu via meu peito começar a crescer e meu corpo começar a se transformar com 5 anos de idade, me sentia mais ainda um ET, mais ainda uma pessoa. Tô brincando aqui com o termo ET, no sentido de que eu me sentia completamente inadequada, uma sensação de inadequação completa. Uma mãe que olha para um pai nessas condições e fala: "Não, ele não tem nada. Tá tudo bem, ele só tá cansado porque ele trabalha muito". Então, assim, gente, eu cresci com todos os estímulos possíveis para que eu entendesse que eu era, para que eu criasse uma autoimagem, ou seja, uma imagem de mim mesma, de uma pessoa, de uma criança completamente inadequada. Eu me sentia dessa forma. Fora todos os pensamentos que foram introjetados por conta dos surtos do meu pai, de medo, de pânico, de terror, de o mundo nos persegue, todo mundo quer nos matar. Imagina, a Louise Hay falava, né, que a nossa capacidade de confiar na vida, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de confiar na gente mesmo, de amar a gente mesmo. Qual era a minha capacidade de amar eu mesma se eu me sentia um ET, uma criança completamente inadequada? E de confiar na vida, se eu vivia um terror psicológico dentro de casa, eu me sentia mais segura nas ruas de São Paulo, nasci em São Paulo capital, do que dentro da minha própria casa, porque o terror era o meu pai, que estava aqui comendo, jantando numa boa, de repente o surto começa de um minuto para o outro. Só quem passa por isso tem noção do que é conviver com uma pessoa com um transtorno mental psiquiátrico grave. Mas esse vídeo não é para falar sobre transtornos psiquiátricos graves. Esse vídeo é para te dizer que quando eu conheci as ideias da Louise Hay com 13 anos de idade, foi quando a minha vida começou a mudar da água para o vinho. Só que, claro, naquela época não tinha uma metodologia criada, funcionando aqui no Brasil, com liderança no Brasil. Imagina, até eles me nomearem como representante, líder da metodologia da Louise Hay no Brasil, que foi agora, ontem, basicamente, né? Em 2019, nunca houve essa metodologia estruturada aqui, né? Então foi aos trancos e barrancos, com esse livro aqui na mão, comecei por ele, depois eu fui comprando todos os que a Louise Hay lançava, fazendo os exercícios sozinha, mas aquilo, quando eu li esse livro, uma voz muito grande dentro de mim, talvez você já tenha passado por isso. Me conta aqui no chat se você já passou por isso. Se você não está inscrito no meu canal, numa altura dessa, você vai se inscrever já agora. Para um segundo e se inscreve. Senão, como é que você vai saber quando eu postar um vídeo novo aqui? Você não vai saber. E me ajuda a fazer esse canal crescer o máximo possível para que as mensagens de transformação cheguem a milhares de pessoas. Foi aos trancos e barrancos, gente. Não tinha metodologia como tem hoje, tudo mastigadinho. Os cursos da metodologia da Louise Hay, eu formo profissionais aqui no Brasil, todos manuais scriptados, tudo mastigado, todo um processinho, vem isso, depois é isso, depois é... Nada. Eu sozinha, perdida, no meio de um monte de literatura da Louise Hay, adolescente, me virando para curar minha vida e para transformar minha vida a partir dessas ideias, e foi o que eu fiz. Hoje eu estou aqui ensinando você sobre como lidar com pensamentos tóxicos. Eu tenho um curso que fala só sobre ansiedade. E a minha principal bandeira, que é o auto-amor, que é você amar completamente quem você é por natureza e amar a sua criança interior que está viva aí dentro de você. Quando você aprende a se amar, amar essa criança interior que está aí viva dentro de você, ela que faz você buscar a aprovação dos outros, é ela que quer a validação dos outros. Quando você aprende a amar essa criancinha, a sua vida começa a mudar completamente. A Louise Hay dizia assim, que quando a gente aprende a se amar, é como se pequenos milagres estivessem em toda parte. Foi assim comigo, continua sendo. E se eu conseguir, mesmo passando por toda essa dificuldade, fora a dificuldade financeira que eu nem comentei nesse vídeo, posso comentar num outro,
que eu passei a infância e adolescência inteira. Comecei a trabalhar com 14 anos. Enfim, se eu conseguir, você não tem ideia do que você é capaz. Eu espero muito poder sair da telinha e conhecer você pessoalmente, conduzir você num processo de transformação inesquecível nos dias 27 e 28 de abril. 2024 é um ano muito especial para mim, porque é a realização desse evento com os meus mentos, substitutos da Louise Hay aqui no Brasil, com tradução simultânea, claro, é a realização de um sonho. E eu espero poder compartilhar esse sonho com você. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.